Já iniciei a gravação aqui. Então, eu vou tirar algumas coisas só para a gente... Vou tirar as outras funções aqui para baixo e vou deixar só duas, né? Então, eu vou deixar 3 aqui, depois eu vou modificar. O que eu quero, na verdade, né? Vamos supor que eu tenha só 2 botões, mas eu quero uma outra função aqui. Eu quero um x igual a 3, mas só com 2 botões, né? Então, na verdade, eu tenho aqui algumas possibilidades, né? Quando eu tenho aqui 2 botões em si, né? Eu tenho os 2 botões, eu posso... pressionei esse foi para 1, eu pressionei o outro foi para 2. Mas como são 2, né? Eu tenho 2 níveis lógicos, né? Ou seja, eu tenho 2 bits aqui, né? Botão 1 e botão 2 são, na verdade, para mim, 2 bits. Se eu quiser colocar as 3 funções em 2 bits, né, em 2 botões, eu também posso. Claro que eu vou ter que combinar a minha sequência aqui de botão. Mas eu posso pensar nisso, e aí para o usuário seria outra situação, mas pensar nisso como, né, como um bit mesmo, né, 2 bits. Né? Aí eu posso juntar, por exemplo, aqui eu tenho botão 1 pressionei, o x é 1. Botão 2, o x é 2. E se eu quiser um x3 e eu não tenho mais nenhum botão para usar, eu posso usar uma lógica de que se eu pressionar os dois, ele faça outra coisa. Né? E aí a gente usa, aqui é uma lógica, né? A gente usa uma que é quase igual a porta lógica. Ó. Esse E comercial é a mesma lógica do E que a gente tem lá nas portas lógicas, né, em lógica digital, né, que é um e outro, né? Por exemplo, nessa situação aqui. E aí eu tenho, isso é uma característica aqui do meu condicional, né? Eu tenho um if, que é uma condição, né? A gente chama de condicional, né? Porque a gente não usa os termos, né, tão em inglês, né? Mas se a gente for pegar em português, o se é um condicional, ele depende da condição, né? Você faz isso se alguma coisa for verdade ou não. Então, esse se verdade aqui, né, verdadeiro ou falso, então tem que ser isso e isso. Né? Só que aí, para que isso funcione, alguns compiladores aceitam essa sintaxe aqui. Né? A gente vai ver aqui que esse aqui ele não aceitou. Né? Alguns até aceitam. Alguns eu posso tirar esse parênteses do meio. E aí ele vai verificar os dois. Né? Nesse caso, ele vai verificar se isso aqui é verdade e esse aqui é verdade. Né? E aí eu costumo até exagerar nos parênteses aqui, porque aí todos os compiladores aceitam. Assim ele aceita. Mas se também você fizer assim, né? Parênteses aqui e parênteses em volta dele. Né? O que vai acontecer na hora de compilar? Eu não tenho nada dentro das chaves aqui, né? Mas eu já sempre deixo, porque eu sei que... Opa, fiz um parênteses errado aqui, aí ele vai dar erro. Né? O que acontece aqui? Primeiro ele vai verificar esse pedacinho aqui. Isso aqui vai ser verdadeiro ou falso, que vai estar apertado ou não. Pois ele verifica esse aqui, verdadeiro ou falso. E aí, o de fora vai ser o quê? Se for verdadeiro e verdadeiro, ou seja, 1 e 1. Aí ele executa o que tiver dentro desse aqui, que pode ser lá o meu 3, por exemplo. Né? Aí é uma condição aqui, né? Eu estou no caso direto no hardware, então eu posso colocar a condição, né, 1 e 1 aqui, né, para que eu tenha aqui mais uma variável, e eu não usei um botão a mais, eu usei só uma junção aqui de 2 botões. Né? Juntei os dois, falei aqui que o meu x é 3, então eu consigo acessar essa funçãozinha aqui, né, esse if aqui, na verdade, com essa lógica. Né? Então eu tenho aqui a minha lógica E. Né? Da mesma forma que eu tenho o E, né, na parte principal da digital, lá a gente tem a porta lógica, né? Aqui é a mesma coisa. Tem o E e tem o OU também. Aqui o OU não ia
ter muito sentido. A não ser que eu tivesse alguma outra coisa, falar, se eu apertar um ou outro, faz alguma coisa. Né? Nesse caso, o E aqui fica mais interessante. Né? Então, essa lógica vai fazer com que lá no meu projeto, deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu abrir no Proteus aqui para vocês uma olhada. Então, esse é uma lógica que eu poderia, ou até mesmo se fosse no caso aqui de ligar o ou, né? Só que aí ele ia substituir esse X, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, uma lógica ou, ia tá errado, né? Seria essas duas barrinhas aqui, isso aqui é ou. Aí o que ia acontecer? Eu ia ter um conflito aqui, mas não um conflito que fosse dar problema na compilação. Não, aqui ele compila e tudo bem. Não tem nenhum problema de sintaxe aqui, porque está tudo escrito certinho. Só que se eu apertar o botão 1, ele vai atribuir 1 e depois 3. Então isso aqui não vai ter função, porque ele vai passar por aqui, a não ser que coincida muito, que é muito difícil, porque isso aqui, esses três, quando ele chega aqui, ele executa os três quase que de uma vez, né? Não é de uma vez que é linha a linha, mas para um if para o outro é coisa de microsegundo ou até mesmo nanosegundo. Ele passa por aqui, depois ele para nos delay, mas ele passa por aqui muito rápido. Então, se eu fizer um ou aqui, ele vai sempre ser verdade nesse daqui, né? A não ser que eu não apertei nada, mas se eu apertar 1 e 2, sumiu. Nunca mais tem 1 e 2 aqui. Porque um ou outro, ele sempre vai ser 3. Então, eu perco, né, essa função aqui de cima. E é um erro de lógica e não um erro de sintaxe. Então, o conflito aqui está aquele que um if matou os outros dois. Né? Porque sempre que o primeiro for verdadeiro ou o segundo for verdadeiro, esse terceiro é verdadeiro. Então, só vai valer o terceiro. Porque é o último dessa listinha. Depois ele tem um espaço, né, de tempo para tomar as ações aqui. Né? Então, aqui E não, ou não daria certo. Agora, os dois E comercial, que é a nossa lógica E, aí sim ele tem ali uma função. Né? No 1 ele acende o LED 1, no 2 o LED 2, x igual a 3, o LED 3. Não tenho mais o botão 3. E vamos ver como é que funciona. Ele acionou lá, vai fazer aquela lógica do 1. Deixa eu ver aqui só se eu não troquei nada aqui. A simulação aí está com Teams, está transmitindo, tá? Então ela está bem lenta. A gente percebe aqui embaixo que para chegar em 3 segundos ele demorou, agora está rodando. De vez em quando ele dá uma travadinha. Então, às vezes, para eu apertar aqui, ele está bem devagar. Né? O 2 está ali. Agora aqui eu não tenho como apertar os dois de uma vez, senão travando os dois de uma vez. Né? Aí ele está acionando lá o terceiro. Como não tem como soltar os dois de uma vez também, ele voltou para o outro. Né? Agora aqui ficou no 3. Então, eu só trabalhei com esses dois aqui. Né? E aí o interessante é saber, dá para eu controlar esses 4 LED com 2 botões? Dá para fazer alguma lógica? Né? Só tenho... Lógico que eu tenho os outros dois, mas eu quero usar só 2. Dá para eu combinar esses botões para eu acionar um LED de cada vez aqui e poder escolher? Sim, não, talvez. Ou falta botão para eu controlar isso aqui tudo? Alguma sugestão, não? Faço nem ideia, senhor. Eu acho que dá, não sei. Ah, tem que dar, né? Mas assim, matematicamente a gente pode testar aqui para ver se dá, né?
A gente vai voltar naquela lógica que a gente fazia lá no comecinho do semestre, né? Voltar, mas pouca coisa, né? Eu tenho botão 1 e botão 2. São 2 bits. Quantas combinações possíveis eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui os dois solto, um só pressionado, só o botão 2, só o botão 1, ou os dois. Então, para 2 botões, eu tenho 4 possibilidades. O que falta aqui é uma para não fazer nada, ou seja, eu tenho 4 possibilidades. Eu posso selecionar uma para não piscar LED nenhum. O que vai fazer em cada uma dessas opções, eu tenho que programar. Mas com 2 botões, eu tenho 4 opções, 4 possibilidades, né? Ou seja, apertar só um, apertar só o outro, apertar nenhum, apertar os dois. É isso que eu tenho nessa tabelinha aqui, né? E aí eu posso, em cada uma, e isso às vezes na parte da programação, a gente coloca isso na própria documentação do que a gente está fazendo, né? No próprio software. Então, claro que se for um produto lá para um usuário, isso aqui é só para a gente treinar a lógica, né? Você não vai fazer combinar isso aqui. Embora eu já vi, né? Equipamentos, principalmente equipamentos, né? Que quem mexe com alguma coisa de automação aí já deve ter visto nos equipamentos com umas chavinhas e um manual, né? Então, em vez de botão, são umas chavinhas de subir e descer e um manual falando com cada combinação o que faz. É isso aqui, né? Ele muda a maneira de operar aquilo, né? O modo de operação do sistema, do equipamento, com umas chavinhas. Aí você tem lá 2 chavinhas e tem uma tabela, ó. Essa põe tudo para baixo, faz isso, tem outra opção, põe 4 opções com 2 bits. Essa é o que tem por trás ali do sistema, né? E aqui então eu tenho como programar isso usando a lógica, né? Se eu quisesse fazer, né, o que a gente fez lá antes, a tabelinha disso aqui, quando isso aqui é verdade, né? Eu faço uma coisa. Quando isso é verdade, aí eu posso ir lá na minha programação e selecionar, né, os dois, né? Aí eu vou precisar. Opa. Posso até fazer assim, ó. Então aqui eu tenho igual de baixo, né? Mas então não é isso que eu quero. Eu quero que isso aqui, né, seja 0 e esse 0. Né? Tem uma outra forma que é até de inverter isso aqui, colocando exclamação na frente. Mas aqui eu estou perguntando, né? Aqui na lógica aqui eu estou perguntando se o botão 1 for 0 e o botão 2 for 0, eu vou fazer isso aqui, né? Atribuir aqui um valor. E dessa mesma forma aqui eu posso, né, usar o recurso do programador aqui, que é o copiar e colar. Nessa a gente sempre esquece algum detalhezinho, né? Então, onde eu estou naquela tabelinha lá, vou colocar aqui 0, não, vou começar com 1 aqui. 4 eu nem tenho programado lá, mas só para a gente enxergar, essa variável aqui vai ter 4 opções, 0 a 3 ou 1 a 4. Na programação, tanto faz, né? Só você ser coerente lá embaixo depois, né? Então, é 0, 0. 1 e 2 iguais aqui, ó, só lembrando a diferença, né? Eu já comentei, mas isso até tem um projeto que eu estava corrigindo agora aqui, que eu vou entrar na próxima aula, no pessoal de TG, que o projeto dele não está funcionando. E é exatamente faltando um igual aqui. Tá só um igual, né? E aí a lógica, a gente sempre lê a lógica errada disso aqui. Isso aqui é um erro que eu já comentei, acontece, mas muito, de digitar e esquecer que isso aqui é uma pergunta e isso aqui é uma atribuição, né? Isso aqui você está dando um valor para o X. Isso aqui você está perguntando o valor do botão 1 aqui, que é uma entrada digital. Então, 00, 01 é minha tabelinha,
né, que estava lá no Excel. 1, 0, aí eu posso deixar aqui 1 e 1. Então, na verdade, eu pergunto aqui, né, qual que é a combinação que eu tenho ali. E aí aqui eu não tenho o quarto aqui, mas vou copiar e colocar e colar o quarto LED aqui, só para a gente, um exemplo, copiar e colar aqui. Se o X for 4, eu vou acender aqui o LED 4. Eu vou mudar a frequência aqui, é só para a gente tentar diferenciar de alguma forma. Vou botar metade aqui. Então, eu consigo manipular essa variável com 2 bits, 4 possibilidades. Né? Se eu quiser mais possibilidades, falar, não, eu quero 5, aí eu preciso de mais um bit. Porque eu não consigo mais combinar isso aqui. Né? O que eu quero, na verdade, é essa associação aqui, né, das possibilidades, que eu programei aqui. Falar, mas eu quero mais uma linha nessa tabela. Eu não tenho mais outra possibilidade para inserir uma linha aqui. Para inserir mais uma linha, eu tenho que colocar mais um botão, porque todas as combinações possíveis para 2 bits já estão aqui. Então, eu falo, não, eu preciso mais uma. Aí não tem jeito, eu preciso colocar, né? Preciso inserir mais uma linha para ter mais uma combinação. E aí, é claro, se eu tenho 3, eu tenho várias outras combinações possíveis. Vou ter mais 8. Vou ter mais 4, né? O total de 8. Né? Mas se aqui já deu, né? Não tem problema. Então, com apenas 2 aqui, vou colocar aqui para funcionar. Aqui, a primeira combinação é tudo 0, 0. Né? Vamos colocar aquele. Aí eu tenho 0, 0. Não lembro se está invertido aqui, mas vamos descobrir agora. Opa, apertei 1 aqui, não. Opa, pus errado, peraí. Eu pus o estado lógico para eu selecionar e não para eu ler. Aí ficou estranho. Esse aqui é o quadradinho aqui, ele mostra o estado lógico, né? E o outro ele envia o estado lógico. Como o estado lógico está sendo feito pelo botão, né? Esse aqui é o mais indicado. O botão não quer ficar aqui. Tá só fora de ordem aqui, né? Ah, mas também eu que coloquei fora de ordem, né? Era 0001, que era o LED que eu aqui chamei de 2. Aí, como de 1 eu apertei o botão para fazer o outro, né? Ele pulou, então 00, 01, 10 e 1. Nesse caso aqui, eu tenho que deixar apertado, porque se eu saio da condição, ele já vai para outra que estava antes, né? Então, se eu saio aqui da condição, ele volta para a primeira condição. Então, eu tenho 4 possibilidades, 4 saídas para 2 entradas. Eu consigo fazer usando, né? Primeiro enxergando aqui que eu tenho 4 possibilidades e depois programando aqui a mesma tabelinha que a gente tem lá. Então, essa tabela aqui de possibilidades aqui está programada aqui, né? 4 opções possíveis para essas entradas aqui. Com essa lógica, né, que lá dentro vai virar também como se fosse uma porta lógica lá dentro do meu sistema. Então, essa daqui eu tenho essa opção de selecionar isso daqui.
Não sei se alguém já mexeu com algum equipamento que tinha chavinha para subir e descer e dar alguma configuração, é justamente entrando com um código em binário. Só que aí é lógico que você não vai. O usuário não vai saber que é um código em binário, né? Ele vai pegar lá o manual e vai ter lá a chave para baixo, para cima e uma descrição do modo de operação do equipamento, mas tem um processador lá que está lendo aquela chavinha como um binário e tomando uma decisão em função dessa entrada. Professor, Pode falar. o que eu já vi né, é igual esse quarto aí, por exemplo, em indústria, é muito comum as máquinas só ligarem com 2 botões apertados, para você não ter o perigo de colocar o braço na linha de fogo, né? Ah, sim, sim. Aí tem uma, né? Aí é só uma lógica aqui, ó. Se você não tiver esse e esse, né? Você tem algumas opções de segurança, né? Se você Sim, apertar sim. um só, não, você é obrigado a estar com a mão em 2 lugares diferentes para garantir que você não está com a mão no lugar errado, né? Exatamente. É. Não, aí também é uma opção, mas aí às vezes tem até um controle de segurança na parte elétrica mesmo, para não permitir que a máquina desça ou que faça alguma operação que, que danifique. Mas tem algumas que tem vários, aí tem mais aqui, eu tinha, né, tinha equipamentos aqui não tem nenhuma aqui agora. Agora eu lembrei, falando aqui, eu lembrei de um equipamento que eu tinha, mas não está do meu lado agora, que tinha vários botõezinhos para você configurar. Só que aí você olha o equipamento, você não sabe o que faz. Aí tem que pegar o manual mesmo, tem um manualzinho para falar assim, ó, esse equipamento para cada coisa tem uma função específica, né? Aí seria essa uma das ideias aqui. Aí eu queria até modificar um pouco esse exemplo que a gente tinha feito, né? A gente fez um pouquinho lá no digital, a gente vê que na programação a gente pode fazer coisas parecidas e não, não muito complexas também. A gente tinha, eu não me lembro agora de cabeça se a gente tinha feito um negócio com um motorzinho de passo lá que girava. Não me lembro se eu fiz esse exemplo em digital. Que não vai mudar muito disso aqui também. Mas eu não me lembro se eu fiz esse exemplo. Mas eu vou fazer aqui, eu vou só colocar o hardware aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse aqui eu passo para vocês, mas mais para a gente. O objetivo não é o hardware em si, e sim a lógica, né? Opa, vou colocar o hardware aqui, atropelei todo o circuito aqui. Jogar esse slide para fora aqui. Peguei errado. Eu não sei se eu cheguei a dar esse aqui para vocês na outra parte lá da matéria, não nessa. Não me lembro, mas vou primeiro mostrar aqui qual que é a ideia, né? Isso aqui é um motorzinho de passo aqui que a gente usa para robótica, para algumas coisas de automação. E ele é um motor digital, né? Assim, o funcionamento dele são pulsos digitais. Tem uma parte do circuito que não vem ao caso aqui, mas para simular eu coloquei, né? Bem que eu acho que para simular nem precisaria, mas só para não ligar direto e queimar tal. Ele precisa de uma sequência de bits aqui para ele girar, né? Essa é o funcionamento dele, né? E a gente usa isso para... Aqui eu consigo simular aqui, ó. Então eu tenho aqui 4 saídas, né? Então eu ligo a primeira, segunda. Aqui tá até de trás para frente aqui, né? Posso ser a primeira, opa, segunda,
cada um que eu vou colocando aqui, ele vai girando, né? E se eu inverter, ele vai girando para o lado contrário, né? Se a gente for fazer algum robozinho, alguma coisa, esse motor é legal, porque você consegue parar ele com força, com torque, né? Ele trava sem queimar, né? Ele fica parado. Eu consigo movimentar ele com precisão. Então, aqueles equipamentos, impressora, por exemplo, tem impressora que usa isso aqui, aqueles equipamentos CNC, de corte, impressora 3D, tudo usa esse tipo de motor, porque você consegue ter precisão, parar, voltar. Então, eu quero fazer uma automação, alguma coisa ali que eu preciso de, né, tenho que movimentar alguma coisa com precisão, eu uso esse tipo de motor. E a ideia aqui é só a gente treinar um pouquinho da lógica de funcionamento dele com o mesmo programa que a gente está lá. Então, a gente nem vai mudar muita coisa no programa. Primeiro, eu tenho duas possibilidades para esse motor aqui. Eu posso girar ele de um lado ou de outro. Então, eu preciso pegar a lógica dele. Então, para programar isso aqui, então é interessante isso, sempre a ideia que eu estou mostrando aqui o circuito, né, para vocês, principalmente que tem o foco mais no software, a ideia é sempre trabalhar em conjunto com alguém de hardware, né, que essa é uma realidade nossa, lembrando nossa Sinfatec Taubaté, né, que a gente tem os dois cursos aí para fazer uma integração e assim que possível, né? Quem sabe a gente consegue fazer isso aí. Quer dizer, no presencial dá para fazer fácil, né? Porque daí dá para integrar, fazer algum projeto mas tem que saber conversar um com o outro. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho que ter uma tabelinha disso de funcionamento e com algum objetivo. Meu software tem que ter uma função que gira horário e outra que gira anti-horário, né? Eu preciso dessa sequência aqui. E quem vai comandar isso é lá meu microcontrolador. Eu posso usar as mesmas saídas que eu estava usando aqui para os LEDs, né? O meu B0 até B3 aqui, para fazer esse controle, né? Então, as mesmas saídas eu posso utilizar. E aí, como é que a gente programa, né? Antes de programar, se eu não tenho hardware, eu preciso falar, eu quero saber a sequência que está ligado nisso, né? Eu preciso, então, né, de uma sequência desse funcionamento, né? Então, essas ligações aqui, né, não são feitas manualmente dessa forma. Isso aqui eu arranco fora, né? O que eu preciso ligar aqui é através daqui do meu, né, do meu microcontrolador aqui. Então, vou trocar aqui pelo meu B0. Então, esse vai aqui, é onde está os LEDs lá, né? Aí, troquei aqui, que ali eu estava fazendo manual. Agora eu quero automatizar esse negócio. Posso até deixar os LEDs, né? Aquele mesmo programa aqui não vai funcionar mais, porque ele não dá a sequência que eu preciso, né? Se eu ligar ele aqui, ele está com o programa anterior. Ele vai estar piscando um lá, né? Isso faz com que o motor fique parado, né? Porque ele não tem o que ele fazer mais aqui. Opa, até parou de piscar aqui, porque... não, está piscando, só está devagar demais aqui por causa da simulação. Mas eu quero o quê? Que ele faça uma sequência por um lado. Então, eu vou usar os dois botões para fazer ele girar. Agora eu vou usar dois. Mas se eu apertar um, eu quero que ele fique girando para um lado. Se eu apertar o outro, eu quero que fique girando para o outro. Então, assim, para programar isso, eu tenho que primeiro pensar né, ter esse dado, né, do próprio hardware, como que está ligado. Aqui já está ligado, então, do B0 ao B3. Lá a gente está chamando de LED, mas tanto faz. E eu tenho que jogar essa sequência binária aqui, né? Sequência de deslocar aquele bit. E eu posso partir para uma tabela também. Quis abrir alguma coisa aqui. Opa. Quero salvar aqui não.
eu posso partir para uma tabela aqui e esse dado, lógico, se eu tiver lá no hardware, eu vou ter que saber de onde vai isso, né? Mas eu vou estar lá, por exemplo, no meu B0, B1, B2, B3, são minhas saídas, né? Eu estou chamando de B lá porque estava LED, ou eu posso chamar aqui LED 1, LED 2, LED 3, LED 4. Posso até usar qualquer um desses dois nomes aqui nesse código vai ser aceito, porque já estava aqui. Mas eu vou usar o conjunto B aqui, porque vai ficar mais fácil eu programar. Agora eu não quero acionar um só, eu quero acionar os 4 de uma vez. Então essa maneira aqui funciona, mas eu vou ter uma maneira mais eficiente, né? Então vou tirar isso aqui para o X1 e colocar outra sequência. Aí que sequência? Bom, eu quero ligar um de cada vez. Agora ele tem que ser sequencialzinho, né? Eu liguei o primeiro bit, depois vou ligar o segundo, depois vou ligar o terceiro, depois eu ligo o quarto e faço um loop dessa ligação aqui. Então, se ele tiver nesse sentido, ele vai girar de um lado. Se ele tiver ao contrário, ou seja, de baixo para cima, ele vai girar do outro. E aí eu preciso inserir isso na programação, né? De duas formas diferentes aqui a gente pode inserir, mas aqui eu vou trabalhar com o conjunto aqui B, né? Embora tenha botão de entrada, eu posso usar esse meio byte aqui, né, metade do byte, para trabalhar de uma vez. Eu posso usar um comando para já mandar um número aqui, né? Um número aqui em binário, que também eu poderia mandar em decimal, mas eu preciso mandar esse número aqui. E aí eu programo esse mesmo conceito aqui, né? Posso programar um a um, ou posso usar, por exemplo, os 4 bits aqui, né? Claro que 1 sem esse 0 é a mesma coisa, mas só para a gente lembrar que aqui eu tenho 4 bits. Porque aqui eu estou ligando o primeiro, quando eu der o meu pequeno atraso aqui, que não vou colocar tão pequeno, o que eu quero fazer? Apagar o primeiro e ligar o segundo. Então os 4 ali fica mais visual, que eu só faço isso aqui. Então e o delayzinho ali, o atrasozinho, é para dar pausa para que isso aconteça, né? Para que ele não fique rápido demais, né? Então aqui é, de novo, o copiar e colar. Opa, apaguei o primeiro, né? Copiei e colei, apaguei o primeiro. Então eu só peguei lá o que estava na tabela. Agora não sei se eu fiz ao contrário do que eu fiz na tabela, né? Mas eu tenho um bit, eu joguei ele para a esquerda, joguei mais para a esquerda, joguei mais para a esquerda e depois eu quero que ele volta. Então eu uso aquela mesma estratégia do x igual, né, igual a 1 aqui, né? Nesse caso eu posso deixar até mais simples, né? Eu não preciso de quase nada disso aqui, ó. Claro que eu vou ter que ter outro, né? Porque aqui eu só tenho um. Mas se eu apertar, ele vai para 1 e executa essa sequência e fica aqui executando, né? Então aqui eu tenho um controle, né? Um pequeno controle aqui do giro disso daqui. Mas na verdade, aí você tem aqui um hardware específico, que é o motor, que vai estar girando. Opa, não apertei o botão, então não vai. Mas o que eu tenho é uma saída binária, sequencialzinha. Tem uma saída binária. Isso aqui na prática com a parte de potência que está aqui, que, né, é necessário, mas a lógica faz com que eu controle isso daqui, né? Na simulação aqui, ele gira em um ângulo grande aqui, né? A gente tem aqui 90 graus a cada pulso daquele, né? Mas num projeto real, esse movimento que ele faz pode ser bem menos, né?
eu posso ter que dar um motor que eu tenho aqui, né, que eu usei num projeto, eu preciso dar 200 passos dele para ele dar uma voltinha, né? E aí esses equipamentos que precisam, né, que necessitam de precisão, ele consegue parar, voltar, né? Aí dá para inserir uma lógica para saber que posição que ele está, porque é só contar a partir do zero, ele grava a posição, né? Na própria linguagem a gente grava a posição, então você sabe onde ele está e quando ele vai caminhando, você vai gravando a posição que está. Né? Então tem uma lógica por trás que vai cuidando de posicionar isso aqui. E aí, se eu quero mudar o lado, eu trabalho aqui em cima do outro lado dessa lógica. Né? Mas é claro que eu não vou fazer essa parte agora, mas gostaria que depois vocês trabalhassem um pouco nisso. Eu vou passar para vocês isso aqui do jeito que está aqui. Vou colocar no chat aqui. Agora que eu vi aqui que a Carícia que me respondeu aqui, que acho que foi só o segue linha que a gente fez o exemplo, não foi o do motor, foi o carrinho que segue linha lá, que também dá para a gente programar aqui também com essa mesma lógica, né? Até o interesse é esse, com poucos comandos, a gente só pegar as manhas aqui do if, configurar a entrada, você consegue criar lógicas para algumas coisas que já tem aí, já consegue fazer algumas funções, né? Aqui não está o outro lado. O que eu quero aqui? Eu quero girar do outro lado. Né? E quero um para parar também, de girar, porque nem sempre eu quero girar de um lado ou do outro. Eu giro de um lado, giro do outro, também paro. Né? Aí eu posso trabalhar com essa lógica aqui. Agora, esse aqui eu também vou salvar aqui para mandar para vocês. Deixa eu colocar aqui no chat. O arquivo no chat aqui é o do Proteus, né? Se não tiver sem o Proteus para pensar na programação, o código já está ali, né? Meio que pronto. Eu vou depois colocar aí uma tarefinha para vocês lá, para avaliar isso aqui, mais ou menos parecido com isso, nada de muito diferente, só para a gente ter uma tarefa nisso e depois a gente vai fechar esse assunto dos microcontroladores para a gente partir para outros assuntos aí que está na sequência aí da disciplina. Mas aí a gente vai, na próxima aula eu passo para vocês, né, um pouquinho mais, a gente vai fechar o assunto com uma atividade aí para vocês fazerem. Mas coisa bem tranquila aí, sem muito tempo aí para fazer, não vai ser coisa que dá para fazer rápido. No mais, já estouramos o nosso tempo, né? Mas pode falar aí, fica à vontade. Eu só ia fazer uma pergunta referente ao porte B ali. Quando no micro C, quando você insere o porte B dentro da condicional, ele é válido só como uma saída, não tem mais a referência de ser entrada e saída? Não, ele continua sendo entrada e saída. Só que os comandos quando eu estou usando isso aqui, eu estou, na verdade, mandando 0 em algumas saídas. Só que não vai funcionar porque ele está configurado como entrada. Metade é entrada, né? Então, se eu mandar comando até os 4 primeiros bits, vai funcionar. Só que aqui, na verdade, eu não estou mandando para os 4 primeiros. Eu sempre mando para os 8. Esse comando aqui é sempre para os 8 bits. Só que os 4 que é entrada vai ser ignorado, porque ele não vai atribuir. Então dá até para fazer essa jogada, né? Eu mando o código aqui. Aqui, por exemplo, eu coloquei 00 porque é para ficar mais visível, né? Mas podia ser só isso, né? Podia ser só até 1 em decimal aqui também, porque vai ser 1 em binário em decimal.
Mas fica mais visual, assim, deslocar o bit, né? Mas poderia colocar 1, 2, 4 e 8 aqui, que são os decimais desses números. Entendi. Internamente, ele vai mandar o código para a saída, mas não vai chegar, né? Porque vai ser entrada. Então, ele acaba não... né? Dá para usar sem se preocupar, né? Essa que era a dúvida, porque a gente vê o negócio como uma aplicação de reconhecimento de entrada e saída, fica meio confuso essa parte. Aqui ele vai. E o outro, como o botão, por exemplo, botão 1 está ligado num bit que está configurado como entrada. Então não vai ter problema. Um não vai entrar em conflito com o outro. Continua funcionando. Mas por causa disso, se você mudar a configuração, aí ele vai mandar 0 para lá, né? Na verdade, internamente ele até manda. Só que não chega porque no outro bit está como saída, como entrada, né? Então, você mandar um valor para entrada não funciona, né? Senão, se ele mandasse o valor, ia dar curto, ia dar problema. Mas ele não manda. Não dá esse conflito, né? Valeu, professor. Imagina. Então, beleza, pessoal. Obrigado aí pela presença de hoje. Semana que vem a gente tá... Semana que vem... vai demorar um pouquinho semana que vem, né? A gente pega o começo da aula, quinta-feira, né? Na verdade, daqui uma semana a gente tá de volta. Aí a gente vai fechar um pouquinho esse assunto aqui para a gente partir para outros assuntos totalmente diferentes, né? A gente tem mais uma parte nessa área e depois a gente vai partir para outras coisas totalmente diferentes disso. Mas boa restinho de semana para todo mundo, bom feriado. Semana que vem estamos de volta. Valeu, professor. Bom feriado. Bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Bom feriado.